irmãos do Grupo Largada, bom dia, paz do Senhor. Queridos irmãos, eu quero fazer um breve comentário a respeito da postura do pastor, do gestor Ailton José Alves, diante do magistrado. Quando o magistrado pergunta ao guru Ailton se no coração do pastor existe um lugar para reconciliação. E ele fica todo atordoado, ele fica sem chão, quando ele chama o juiz de pastor e depois tenta fazer uma explicação vaga. Uma explicação, pastor, me parece que conhece um pouco de teologia, querendo puxar saco, né? Mas ele o chama de pastor porque ele pensava que ele podia desferir as palavras de ódio, de vingança, que ele costumava fazer com os pastores quando entra no gabinete dele. Aí ele lembrou que não estava no gabinete dele, mas se diante de uma autoridade constituída por Deus aqui na terra, que maior que ele, por sinal, maior que ele, né? Que estava no ofício de julgar as atitudes dele. Mas ele comete um grande erro, chamar o juiz de pastor e depois dizer que o juiz de pastor, dizer que ele tem conhecimento teológico. Depois começa a dizer as besteiras que ele costuma sempre dizer para justificar os seus erros. Ele chega a dizer para o juiz que ele foi um homem simples como eu. E observe, irmão, que um homem simples como eu fui. Não é mais simples. Para chegar aonde eu cheguei, passa por muitas coisas. Realmente passou por muitas coisas, inclusive mentindo, enganando, né, oprimindo, molestando, matando vidas, almas, destruindo sonhos para chegar onde chegou. O projeto de poder arquitetado por ele foi um projeto diabólico, maligno, para chegar onde ele chegou. Então ele chegou. Então o homem simples que ele foi não é mais, é um homem arrogante, um homem soberbo, um homem prepotente, um semideus. E outra coisa, analisando aqui, irmãos, é que ele diz até Deus tem limite. Então, se ele diz que Deus tem limite, ele se esqueceu do Calvário, ele se esqueceu de Estevão, ele se esqueceu de Paulo, ele esqueceu desses apóstolos. E o contexto que eu não vou comentar aqui, mas somente para lembrar ele, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. E estava crucificando, estava matando, entendeu? Estava fazendo aquela escárnio dele, e ele perdoou. Então ele esqueceu dessa passagem aí. Talvez na mente cauterizada dele não tenha espaço para isso também. Não é verdade, irmãos? Então ele se esquece. Então ele se sentiu ali, diante do juiz, um semideus, uma divindade. Ele disse: ora, se Deus no Velho Testamento agiu com juízo, eu posso agir também com juízo aqui. Isso é um absurdo para um homem carnal, um homem de carne e osso, um pó, uma carniça dessa, uma carniça. Fechou os olhos, daqui a 24 anos manda ter esse depósito de podridão, esse depósito Isso é uma carniça que mais fede é a carniça do ser humano. Depois de 24 horas ninguém quer mais perto. Se comparar a uma divindade, isso é um absurdo. É por isso que o Peixote diz que o dízimo é dado para o Senhor Deus. Então é isso aí, ó. Está comparando essa coisa aí como um Deus. Absurdo, absurdo. Analise, irmão, a fala desse perverso aí diante do juiz. Presbítero Eduardo Cândido, homem de Deus, as suas palavras, elas são recheadas de Bíblia. Oxalá que Ailton José Alves tivesse a humildade de sentar frente a frente com o senhor para aprender Bíblia. Eu lembro quando alguns pastores diziam e dizem que Ailton, ele não tem nada de teologia, ele não conhece Bíblia, ele é simplesmente um decorador de textos e principalmente textos para ofender a igreja naqueles cultos de doutrina lá no templo central.
não é? É um decorador de texto, é um homem caído há muitos anos. Hoje a igreja está vendo que a nossa igreja está sendo permitida por Deus, é permissão de Deus, ser presidida por um homem desviado, um homem com características de ímpio, infelizmente. Essa é a verdade. Oxalá, presbítero Eduardo Cândido, que Ailton tivesse a oportunidade de aprender aos seus pés como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E está aí, irmãos, logo em seguida, o áudio, o vídeo, não é? Em que Ailton se mostra um homem semelhante a Saul, semelhante ao rei Acabe e semelhante aos filhos de Eli. Deplorável a situação do líder principal da Assembleia de Deus Pernambuco. É a convenção que decide. E agora o espiritual, o coração do pastor tem espaço para uma reconciliação? Pastor, doutor, já chamei o senhor pastor, o senhor está falando tão... eu acho que o próprio Deus tem um limite. Tem um limite. O senhor, eu estou notando que o senhor tem um pouco de conhecimento teológico. E eu quero lhe dizer uma coisa. Até Deus tem um limite, porque quando chega numa dimensão, Deus age com o juízo. Todo o Velho Testamento e o Novo Testamento está cheio dessa verdade teológica, entendeu como é? Que há momentos chega num pedestal que é impossível, entendeu? Quando a pessoa procura o pastor e diz tudo isso, descarrega, eu já perdoei coisas assim. O senhor fique sabendo que para um homem simples como eu fui, entendeu como é? Pobre, um menino pobre como eu fui, para chegar onde eu cheguei, ele passa muita coisa, doutor. Muita coisa. E eu perdoei a todos. Pessoas que quando eu não era pastor presidente, lutaram, trabalharam contra mim. Hoje estão trabalhando comigo pertinho. Eu ajudo a família deles, auxilio, não tem isso não. Agora o senhor tem que ver o seguinte, chega um momento que tenha paciência. A coisa já se tornou pública, a coisa já se estendeu até além das fronteiras do Brasil, por causa dele já foi colocado assunto meu nome em mídia, em televisão, em rádio. Aí eu acho que aí já passou desse limite, não é? A reconciliação quando o trato é entre irmãos. Mas quando extrapola essa dimensão, então o trato tem que ser diferente. Entendeu? Obrigado. Tem que ser diferente. Satisfeito.